E aí, galera? Tá começando mais um episódio do Defesa Zero Cast, o seu podcast de informação. Eu sou o Cláudio Garcia E eu sou o Márcio Santos. e hoje vamos falar sobre Star Wars Vision. Mas antes, galera, eu vou pedir aquele like, aquela curtida, segue a gente, indique para os seus amigos, comentem no YouTube, tá? Não esqueçam do nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. E aí, Márcio, fala pra mim, o que você achou dos episódios de Star Wars Vision? Então uma antologia, né? Como dizem, uma coleção de pequenos curtas, né? Cada episódio tem em média 15 a 20 minutos. Ele lembra muito, não sei se todo mundo vai recordar, mas ele lembra muito Animatrix, né? Aquela sequência de animações que veio depois de Matrix, né? Para explicar como foi que tudo aconteceu e gerou a Matrix. Que aquela sequência, no caso do Animatrix, as animações eram separadas e nenhuma tinha ligação com a outra, que é o mesmo caso aqui do Vision. São histórias totalmente separadas, né? E é como se fosse meio que um mundo alternativo, sabe, do Star Wars. Tem algumas referências quanto aos sabres de luz e quanto a aquelas frasezinhas para falar que é de Star Wars, né? Tem um mau pressentimento sobre isso, né? Que eles falam. Mas assim, são histórias bem pegam só algumas referências mesmo ao universo Star Wars, mas em nenhuma das animações mostra alguém conhecido mesmo, né, da história original, né? Seja dos novos filmes ou da época do Darth Vader, né? Mas eu gostei, assim. No geral, tem alguns episódios que destoam um pouco, mas a maioria são boas histórias, né? E acabam remetendo de qualquer forma ao universo. Você acaba relacionando, né, a alguns episódios de Star Wars que já se passaram. Certo, eu assisti, eu também achei legalzinho, mas assim, não faz parte da história de Star Wars, não é cânone, não tem nada a ver com os filmes, livros, séries animadas da própria Star Wars LucasArts, né? Lucasfilmes. E assim, é mais uma versão anime do que, digamos assim, algo Star Wars mesmo. Para mim é uma animação que, digamos assim, conta algumas coisas de Star Wars, né? Tipo, o que são os Jedi, sabres de luz, aquela coisa bem genérica, né? Eu gostei bastante de alguns episódios, outros episódios eu sou bem sincero, para mim são episódios descartáveis, porque é só uma historinha, não leva nada a lugar nenhum. Tem alguns que, se tiver uma segunda temporada, eu gostaria de ter uma continuação, porque eles acabam deixando aquele ar de continuidade, né? Mas, assim, vamos conversar sobre todos eles e depois a gente dá uma nota. E É aí, melhor. que você achou do primeiro episódio? Então, só voltando um pouco aí que você falou que nenhum tem relação, porque realmente no caso a Disney, né, que é a detentora agora, que anteriormente era o Lucas Arts, né, Lucas Filmes, né, tudo que saía de Star Wars era cânone. Até os livros agora, que tem uma sequência assim gigantesca de livros aí, tudo que era paralelo, era um universo alternativo, né, era uma história paralela, eles meio que decretaram que tudo era cânone agora, então, tanto filme como animação e livro. Só que nesse caso aqui, a Disney simplesmente só deixou na mão de algumas empresas, de algumas criadoras, né, de animes que já fazem, né, algumas empresas responsáveis por animes, da visão deles, né. Então, é igual você falou, não tem ligação nenhuma, é uma homenagem, na verdade, porque Star Wars sempre foi assim, a história dos Jedi são relacionadas aos samurais, né? Que é a mesma pegada. Os sabres representam as espadas, os Jedi em si lembram os samurais, né? Então é uma troca, assim. O Star Wars pegou muito das histórias do,
de samurais, né? Até de filmes do Kurosawa, filmes bem antigos, assim, Sete Samurais, filmes aqueles que eram de samurai preto e branco, né? E aí fez toda essa história dos Jedi. E agora tá meio que o caminho inverso, né? Os animes estão homenageando o, o filme, né? Os filmes do Star Wars. Então, aí no caso, para representar tudo isso, o primeiro episódio já é essa pegada, né? Já mostra a história de um vilarejo ali que no caso é invadido, né, por uns guerreiros ali, que lembra muito histórias dos filmes de samurai antigamente mesmo, né? Tem um perigo, né? Chega um bando ali que começa a fazer tudo que quer no vilarejo. E aí chega no caso do episódio, um Ronin, né? Um samurai assim que é renegado que acaba resolvendo os problemas da vila, né? Ele chega, é a mesma pegada de filmes de samurai mesmo. Ele chega, ninguém sabe nada dele, simplesmente ele acaba se afeiçoando ali por uma criança ou um idoso, que é o caso do episódio, né? E ele acaba pegando pra ele o problema da vila, né? Que chegam alguns guerreiros, querem fazer. Que ali no caso da animação é representado até alguns com roupa como se fosse de alguns Stormtroopers mesmo, mas não chega a ser, né? E a representação da animação também ficou muito legal, porque é um 3D assim, mas é todo preto e branco, né? Que lembra os mangás, e só colorido sabres de luz. Então isso aí eu achei bem bacana, assim, a representação, né? Ficou parecendo um mangá animado, né, com histórias de samurais, como até no caso muitos acompanham Vagabond, né, Blade, esses mangás de samurais, todo mundo já chegou a visualizar, assim, né? Tem até não sei se você lembra, que era de um samurai que anda sempre com um menininho, não sei se você lembra isso daí. E é a mesma pegada, ele chega também no vilarejo, E, e tem como se fosse a mesma história desse primeiro episódio, né? Parece bem uma referência, assim, a esse tipo de animação, né? De mangá, né? E eu achei um bom episódio, cara. Pra começar assim, né? A série, achei um dos melhores. Você? Então, assim, eu gostei bastante porque para mim é aquilo que você falou, a gente até conversou um pouco antes, assim. É assim, para mim ele é um estilo vagabond, é aquela coisa do samurai, mas ele é um Ronin, sabe? É aquela coisa preto e branco, me lembra muito Sin City, sabe? Aquela coisa tudo preto e branco, não tem cor. E quando o cara quer dar um ênfase, quer fazer algo, digamos assim, se destacar, sabe? Ele faz o que é o sabre de luz que muda, né? Aquela cor, dá aquele foco, né? Que você fala, nossa, que da hora, né? Tipo, para dar uma cor exatamente no desenho, né? Na animação. Eu achei muito bom. Eu gostei porque retrata bem, assim, um Japão feudal, sabe? Representa bem aqueles vilarejos, sabe? Tipo, meu, eu gostei muito. Eu achei que, assim, é um primeiro episódio para literalmente fisgar o cara e falar assim, olha, assiste. Conhece a série que vale a pena, sabe? Para mim, essa que foi, digamos assim, o motivo daquele episódio ser o primeiro, né? Aquela animação ser a primeira do primeiro episódio de tudo. Porque, sinceramente, se você assistir o restante da série, você vai ver que não tem nada igual, sabe? Tipo, tem coisas parecidas. Isso, tem muita coisa parecida. Que você se empolga, que você gosta, que é o que a gente vai comentar mais pra frente de alguns outros episódios digamos assim, nesse mesmo estilo. Mas, vamos falar a verdade, o que te chama a atenção foi esse. Eu acho que. Ele já impacta, né? Pelo estilo da Exato. arte, né? E por ser um samurai que lembra em muito alguns Jedi, né? Ele lembra um pouco ali, igual do primeiro episódio do Star Wars 4, que o Obi-Wan ali já era um Jedi ali já velho, sozinho, né, solitário e tal, e ele acaba sendo o mestre do Luke. Então lembra dá algumas referências mesmo aos Jedi, né? Ali você já meio que compra a ideia, né? É muito bom.
E a questão da revelação no próprio episódio, né? Que todo mundo fica achando que o Ronin que aparece no episódio é um Jedi, né? E não, o cara simplesmente um Jedi. Ele não age como um Sith, né? Tipo, maldoso, né? Tanto que ele meio que adota a vila, ele defende a vila. Mas também ele não é a favor dos Sith, né? Que, tanto que o pior perigo ali que aparece é uma Sith que usa de uma forma muito louca, né? O sabre vermelho dela numa sombrinha e vira uma estrela assim com o sabre, né? Então nunca foi mostrado isso em animação, quadrinho, filme. Ficou muito bom, cara. Então ela vem com uma pegada do sabre diferente, igual o Darth Maul apareceu no episódio 1, né? Com o bastão, né? Que ninguém nunca tinha visto. Então isso aí eu liguei muito, assim. Eu falei, mano, parece um tipo de sabre diferente, né? A gente nunca viu isso aí. Mas depois que ela tira, dava pra destacar, né, a sombrinha, aí vira um sabre normal. E no caso o episódio revela que ele também não é um Jedi, é o que ela achava que ele era também, né? E aí ele mostra que na verdade é um, como se diz, um Ronin, é um samurai renegado, um Ed nenhum dos dois lados. Ele anda com sabre vermelho, ele poderia ser considerado um Sith, mas não age como um, né? Então ficou bem representado, assim. Ele faz lá a justiça e no final ele simplesmente vai embora. Eu vi que ele não faz mais nada, assim, né? Se fosse um Sith, poderia eliminar tudo aqui, todo o vilarejo ali, né? Sim, é bem isso mesmo. É bem um Ronin. Pra mim, ele ficou mais ou menos o que seria a Ahsoka, né? Não é Uhum. um Jedi, não é um Sith, mas tem a habilidade, tem um sabre de luz e, tipo, faz o que ela acha certo. Ela não vai seguir mais o que os Jedis acham ou acreditam que ser e também não vai fazer o que os Siths fazem. Então, eu achei que ele ficou nessa zona aí, nessa área aí, nessa parte nem lá nem cá. Não E ficou do ele, lado de um nem do lado do outro. e ele coleciona, né, os cristais que fazem os sabres, né? Você vê que no final lá Sim. ele mostra lá o casaco dele, lá tem vários. Então ele já eliminou vários ciclos ali, ele vai colecionando. Então ele meio que é um caçador de recompensa também, né? Pelo que parece ali, né? Ele age como um também, né? Ele guarda os cristais pra ele. Pode ver que ele não pega dinheiro, ele só pega, ele destrói O a sabre, né? arma, o sabre, e tira o cristal Kyber e guarda. A qual, vamos ser sinceros, nunca vi uma série falar tanto de cristal Kyber como essa. Vai citar bastante depois. A gente nunca ficou ouvindo tanto como eles falaram nesses episódios, né? É. Mas foi um bom episódio. Uhum. Então vamos pular pro episódio 2. O da banda de rock, o É, Tatooine já, Rhapsody. já poderia pular direto pro 3, né? Esse é para apresentar pro sobrinho, pro filho, né? Pra se ambientar aí no mundo do Star Wars, mas mesmo assim, né, cara, não dá referência nenhuma, praticamente, né? Teve gente aí que fez vídeo no YouTube falando que é uma ótima referência, mas que ótima referência. Ele só fala do Boba Fett, só aparece o Boba Fett lá, né? E E o o Jabba. Hut e o Jabba, Então, que referência? Eles estão jogado aleatório lá, a criança que vê não vai nem entender nada, né? E a gente que gosta de Star Wars acha meio besta aquilo ali, né? Uma banda que luta pra subir ali, né? Se mostrar, ter sucesso. E A um dos melhor integrantes banda. é a melhor banda. E um dos integrantes está sendo caçado, né? Procurado pelo Jabba. E, cara, não dá pra entender. Por mais que você veja mais uma vez esse episódio, cara, não tem nexo nenhum esse episódio. Assim, é que nem. Eu vou descrever o que eu entendi do episódio, porque a gente assiste, mas, sinceramente, o episódio pra mim é um episódio bem ruinzinho, bem fraco. Só pra dizer que eu acho que é o pior episódio que tem da série toda, é o segundo. Tem um molequinho que dá a entender que é um molequinho que fugiu, que era um padawan, aí um Hunt acha ele que seria ele é o baixista da banda, se não me falei mesmo, acho que ele é o baixista da banda, Uhum. né? E depois eles descobrem que o Boba Fett tá caçando ele, porque o Jabba quer ele, e assim, eles querem fazer.
uma banda, eles não querem fazer mais nada, eles não. O baixista lá, que seria um Hut, não quer ser igual o Jabba, né? Digamos assim, uma pessoa, um contrabandista, Uhum. né, alguém assim ligado a esses movimentos de mercenário, essas coisas assim. Então ele quer só montar a banda dele. E eles fazem de tudo pra tocar pra todo mundo ouvir. E eles se tornarem tipo a maior banda que tem em Tatooine. Então, na minha opinião, tipo assim, o episódio todo se resume a isso. E aí no Eles final eles conseguem se mostrar pra todos lá, né? é isso. Na arena, né? Que tem. Não Uhum. tem. É. É isso. O episódio todo é isso. Se a série tivesse começado com esse, eu acho que a maioria nem ia continuar, cara. Não, ninguém Porque, assiste mais do que o primeiro episódio. nossa, cai muito, porque depois que você vê o primeiro lá do Ronin, né? Que chamou o duelo, Exato. fica empolgado, né? Aí do nada, cara, vai de 100 não digo zero, mas a 10, né, cara? Vai lá pra baixo o nível, né? Exato. E aí você fica meio já em dúvida, né? Fala, porra, será que vai continuar desse jeito, cara? Que você É, está é, empolgado primeiro. você tá empolgado do primeiro, mas assim, cara, você vê essa dualidade aí já logo na cara, porque assim, o primeiro, na minha opinião, é o melhor. E, tipo, no próximo já consegue ser o pior, sabe? Tipo, dá Tem uma queda. episódios que variam. Por exemplo, começa bem estranho, mas depois dá uma reviravolta e você já acha um dos melhores. Né? Não é o caso desse. Esse aí começa ruim e acaba péssimo. Ou começa péssimo e acaba, sei lá, é o mesmo nível. Não muda muito. Né? Então, não tem nem Uma muito porquê da gente comentar constante mais sobre isso. de ruindade. Eu acho que era só pra completar a cota dos 9 episódios, né? E os caras, faz mais um aí. Aí, tirando que cada episódio é feito por uma produtora diferente, né? Um estúdio diferente, né? Então tem ligação. Por isso que cada um é diferente do outro, né? Porque cada estúdio tem os seus desenhistas, o seu roteirista totalmente diferente. Então por isso que não tem nada a ver um com o outro. Então Tanto que a pegada do segundo desenho, a animação, o desenho, lembra muito Slayers também. Um lembra Uhum, Vagabond e outro lembra Slayer, sabe? Tipo, uhum. e consegue ser tão ruim assim. Slayers até que é bom, cara. Mas enfim. É. Vamos Não, mas partir pro terceiro episódio. também que não melhora muito também não. Só sobe um pouquinho mais. Que é o dos gêmeos, né? Os gêmeos do lado negro da força lá. É. Que poderia ser como se fosse um Luke e Leia que tivessem aceitado o lado negro, né? O lado sombrio. Deu a entender isso, né? Como se fosse um universo alternativo da Marvel aí. Se a Leia e o Luke tivessem aceitado o lado negro. Então fica meio que. Eles. Fica meio que um combate, né? De irmãos, né? Pra ver quem é o mais forte. Basicamente, o que dá a entender, esse resumo é isso, né? Esse tem bem cara de anime mesmo, desses animes atuais, assim, né? E assim, a história não convence tanto, é muito mais ação, animação, o estilo, né, da animação é bem aquele negócio bem fora da casinha, né? Os combates ali, que lembra muito lutas de animação, tipo Dragon Ball, né? É o mais Uhum. distante do estilo Star Wars. Esse é mais jogado pro anime mesmo. Assim, eu gostei de algumas coisas, que nem um exemplo. Cara, quando mostra eles com aquelas armaduras assim, eu olhei, falei, nossa, velho, um estilo louco de armadura, lembra tipo a armadura do Darth Vader, aquela coisa que você olha assim e fala, muito louco. Mas Uhum. conforme a história vai desenrolando, eles tiram as armaduras, sabe? Tipo, começou a ficar meio ruim, viu? Aí É, começou a ficar meio ruim de assistir, sabe? Tipo, é, aí, a hora que os dois começam a tretar, que eles absorvem partes do cristal lá e a irmã dele abre, tipo assim, vários braços com sabre de luz. Eu olhei assim e falei, ó, tá começando a ficar legal de novo. uhum. Não. Aí zoou de novo. Então, eu achei ele um episódio bem fraco também. Não tão fraco quanto o 2, tá? O terceiro episódio é um pouco melhor do que o 2. Mas também, sinceramente, é um episódiozinho bem fraco. É. Aí a gente vai pro episódio 4, né?
Da noiva, né? Do Da aldeia. casamento. Isso, do casamento da aldeia lá. Esse, o Assim, traço do desenho, cara, ele lembra um pouco o estilo Pokémon, né? Eu vi assim. Parece um meio. O estilo do traço do desenho, né? Lembrava dos desenhos da animação do Pokémon. eu assim, eu gostei do estilo da animação, o desenho. Eu achei legal porque esse não é um episódio de igual o anterior, que seria aqui no dos irmãos, o terceiro dos irmãos, é muita ação porque eles estão lutando, estão brigando, é tiro de nave, é calação, aquela coisa toda. Esse já é exatamente o contrário. Esse é exatamente assim. O vilarejo deles estão sendo atacado, é aquela coisa, né? Aí eles pegam, fazem com que a menina que vai casar seja dada como digamos assim, um dote, né? Para que não seja um sacrifício, vamos dizer assim, para que se resolva o conflito na aldeia e tudo mais. E lá tem o quê? Uma pessoa estranha, como sempre, né? Tem alguém passando por ali, tem alguém ali. E assim, mostra mais, seriam, vamos dizer assim, mais o que seria um Jedi mesmo. Aquela coisa da comunhão com seres vivos, aquela coisa da natureza, aquela coisa. É uma coisa mais zen. Ela falando da força, que na verdade eles não chamam de força, eles chamam de magina, Uhum. né? Ela mostrando todo aquele autoconhecimento. Então, tipo assim, eu achei legal porque é uma coisa mais voltada assim, tipo, seria como se fosse um treinamento Jedi, como os Jedi vivem, vamos dizer assim, aquela coisa mais paz e amor, sabe? Aí que ela pega e entra pra, digamos assim, proteger a aldeia, ela para o que ela tá fazendo, que é quando ela se intromete na história, que é mais pro final mesmo do episódio. Então, assim, eu gostei, eu achei legal, porque ele contrasta muito com o episódio anterior, que era aquela coisa de muita ação, esse já é mais pé no chão, aquela coisa mais suave, mais Eu acho que quietinha. os que mais destoa é o 2 e o 3 mesmo. Eles saem da É. casinha, assim, sabe? Porque os outros, nesse caso o 4, ele volta. Você vê que fica mais sério o estilo, né? Não tem a Uhum. palhaçadinha do 2, nem o negócio desenfreado do 3. O 4, ele demora. Ele tem, eu acho, uns 20 minutos. Então, eu acho que metade, ou um pouco mais da metade da animação demora pra acontecer alguma coisa. Aí Sim. isso que meio que faz perder um pouco a graça, porque ele poderia ser menor e acontecer a ação, ou acontecer o que iria vir, né, no final, um pouco mais cedo, porque aquele começo, né, mostrando a noiva, beleza, tá contando a história do vilarejo, no caso, era o pai da noiva que ia O se sacrifício entregar, o lá. sacrifício, né, pro É. pessoal que veio lá. Então aí ela acaba se oferecendo, né, para poder salvar o vilarejo. Aqueles caras são o quê? São tipo uns piratas, eu não lembro, piratas espaciais, não. É tipo isso. Tipo uns mercenários, né? Que eles são, né? Isso é. Mercenários. E eles têm controle dos drones, né? Dos Uhum. clones, né? Igualzinho os robôs lá das guerras clônicas, né? Então eles meio Se que. você vê, eles meio que reanimaram aqueles droids de batalha dos primeiros episódios, que é aqueles robozinho burro pra caramba. Uhum. Igualzinho das guerras clônicas, do primeiro, do segundo, né? Aparece mais no primeiro, Uhum. na Ameaça Fantasma, né? É. E eles têm alguma forma de controlar eles que fica numa nave que eles têm lá, né? E Uhum. assim, o episódio todo acontece quando a Jedi que aparece lá, que lembra um pouco até o primeiro episódio, né? Que ela aparece lá na vila do nada, com um parceiro lá. E meio que eles estão ali também para resolver a situação, né? Algumas coisas lembram o primeiro também, né? O primeiro episódio. E eu gostei dessa questão, assim, de envolver a natureza, como se tivesse tudo, a força envolve tudo, né? Ela consegue, tipo, canalizar o poder, tudo baseado na natureza também. Então isso aí ficou legal também. Só que eu achei que ele demorou demais, assim, pra mostrar alguma coisa do episódio. Sendo que no final fica bom. No final, realmente fica que é a questão que é a primeira vez mostra um sabre de cor diferente, né? Ela se Uhum. mostra uma Jedi com um sabre dourado, né? Que ela aparece quando ela vai enfrentar os inimigos, né? Aquele ali eu acho É. que nunca apareceu, né? Sabe, daquela cor. Não.
Eu me lembro não. Ele é dourado, amarelo. A cor É, é uma cor fora do comum. nunca foi visto, porque geralmente é o verde, azul, vermelho, roxo, né? É, O cinza o cinza roxo também só branco, né? apareceu um, né? É, do Mass Windu, né? É. Mass Windu. Ah, se bem que o General Grievous lá tinha vários lá, né? No O, Quibbles era dois azul e dois verde. é. Mas o O Quibbles diferentão mesmo era do Mass Windu lá, que era o roxo, né? era o roxo. Ah, o resto era sempre verde, vermelho e azul. É. Então foi legal. Ela aparece lá com o sabre, ela faz tipo um ataque ali como se fosse meio que de animação mesmo, né? Como se fossem samurais ali, mas ela acaba com a luta ali em um segundo, né? Ela fica, ninguém sabe que ela é um Jedi e ali ela se apresenta ali naquela hora para poder salvar o vilarejo, né? É. Uma boa animação. Demora, mas o final é bom. E por falar em sabres de luz, o que você achou do Nono Jedi? O quinto episódio, assim, é consenso que é o melhor, é um dos melhores junto com o primeiro, né? É. Porque o começo também não mostra pro que veio, né? Ele meio que dá uma enroladinha e tal, mas depois dá uma reviravolta ali que ficou muito bom, cara. É a Uhum. história, assim, da questão. Falo no Jedi, mas até a metade do episódio ninguém entende o porquê, né? Que é a história de um criador do Sabre de Luz, a filha dele ali também, que sonha em ser uma lutadora, uma Jedi, né? E também a história lá do conselho, né? Tem um Jedi que quer reativar, né, o conselho, quer convocar, tentar encontrar novos Jedi, já que foi naquele momento ali, se é um futuro alternativo, não existem mais Jedi, então não tem mais conselho. E tem um Jedi em específico, que é tipo um governador, né? Isso. Que ele fala. Ele quer achar no universo novos Jedi para criar um novo conselho, né? Então aí a história meio que é como se fossem duas, né? Essa história da menina com o pai que criou os sabres e a história desse governador que tá querendo achar novos Jedi pelo universo para construir esse novo Conselho Jedi, né? Eu É. achei um episódio bem sacado, assim, viu, o final, cara. É, assim, eu gostei porque o que acontece? Pô, conta a história do criador de sabres, ele construindo, explicando, falando pra filha dele, e a filha dele querendo ser uma Jedi. Dá a entender, assim, quando eu assisti, eu entendi que seria o quê? Seria algo entre o quarto episódio, né, o terceiro e o quarto episódio dos filmes, vamos dizer assim. Foi após a eu esqueci o nome da Ordem 66, né, que foi aquela que matou e acabou com os Jedi, e eles estão, tipo, procurando Jedi remanescentes, né, que tenham se escondido durante a Ordem, entendeu? Ele está tentando recriar essa Ordem Jedi, digamos assim, juntar os Jedi novamente para lutar contra o Império. Estão querendo, digamos assim, fazer com que os Jedi voltem e que, né, digamos assim, lutem pelo universo. Seria mais ou menos, na minha opinião, o que deu a entender. Que é onde o governador entra, falando que ele mandou um sinal chamando um monte de Jedi, e quem respondesse e viesse até ele ganharia um sabre, e essa história toda. Sabe, eu achei isso uma coisa bem legal. Eu achei legal, assim, como contou as histórias, porque você vê as máquinas velhas, sabe? Tipo, os robôs, os droids velhos, tomando chá. Tipo, um dos droids que é o que leva ela também, sabe? Tipo, tava lá. Ah, dane-se, tipo, não quero saber de nada, sabe? Tipo, ele nem aí com nada. É bem divertido porque você vê que os droids têm essa consciência, sabe? Que algumas coisas que a gente vê em alguns filmes do Star Wars são esses droids com essas consciências, essas vontades, essas, digamos assim, birras às vezes, igual a gente vê desde o episódio do Rogue One, que tinha Uhum. aquele droid, eu não lembro o nome dele, que era sarcástico, chato, mal-humorado. Ah, sim.
Lembrou aquele droid, eu não recordo o nome também, mas eu cheguei a comparar isso mesmo, a questão dos filmes, né, que mostra geralmente como os droids agem, né, com esse. Uhum. E tem um making of nesses episódios, né, que foi lançado na Disney Plus, né, e tem os extras desses episódios que mostra como foi feito um making of de cada episódio desse. E nesse em específico, o estúdio falou que esse episódio, na verdade, era para ser dois. Por isso que tem essas duas histórias, né? Essa história do pai com a filha e em volta daqueles droids lá naquele planeta. E aí a história também do governador convocando os Jedi, que ele fica, na verdade, como se fosse um satélite, né? Ele fica num negócio avulso, ele fica tipo como se fosse numa lua daquele planeta, né? Não é? Que Uhum. depois vai revelar uma outra forma dela no final do episódio, né? Mas assim, eu achei muito boa também a questão da inversão que eles fizeram, né? Porque ele convoca todos os Jedi, eles chegam lá e você vê que quem tá responsável por isso é um droid, né? É um robô lá que tá gerenciando lá, né? Que tá no aguardo deles e fica gerenciando, aguardando os que receberam o sinal, né? Que receberam o chamado. E quando chega essa menina com os sabres, que o episódio fala que é difícil achar sabre, né? Tanto que eles vão até por isso, né? Porque o sabre, como não tem mais Jedi também, sumiu os sabres também, não tem mais sabre. Dá a entender que assim, não tem quem faça sabre, porque quem faz sabre é Uhum. só Jedi. E tipo, como é que o pai dela faz sabre? Mas não deixa explícito se ele é Jedi ou não, né? Ele Sim. não fica. Ele usa ali num momento ali, parece que ele usa a força ali, mas ele Uhum. não usa um sabre. Ele poderia. Tem um momento ali que chega alguns mercenários para tentar roubar os sabres dele e ele não tem um sabre, se bem que ele dá os sabres todos para a filha para poder levar pro governador, né? E não fica com nenhum. Mas Uhum. não achei que ficou claro que ele é sim de fato um Jedi Um mesmo. Jedi ou não, é. Deixou Ah, meio na dúvida ali. A assim, eu acho. menina que só ficava treinando acabou descobrindo que tinha a força, né? Uhum. A menina que treinando ali e tal, e ela se mostrou uma Jedi, já uma Padawan ali, mas mesmo sem saber, né? Que acaba pegando um dos sabres e aí basicamente tem o dom mesmo, né? E assim, você vê do jeito que acaba a história, dá a entender que vai ter uma continuação. Esse é um daqueles casos que eu falei, que eu gostaria que, né, o pessoal fizesse, se tivesse a segunda temporada aí de Visions, o pessoal concluir o episódio, entendeu? Tipo, porque ele deixa esse gancho aí, sabe? Tipo, e aí? Eles vão? Não vão? Como que vai ser feito? Entendeu? Tipo, eu Já gostei teve bastante. entrevista já falando que nem todos vão ter continuação, porque eles por si próprios já terminam, né? Mas alguns estúdios Uhum. já falaram que vão continuar assim. Vai ter a segunda temporada e esse com certeza vai ter, cara, porque ele é muito bom, cara. Ele começa assim com um episódio normal, né? Você fica esperando alguma coisa. E quando acontece, cara, você fala, putz, cara, isso aqui tem que ter uma continuação. Esse é bom. Porque ali a inversão que eles fazem, né? Do governador, a forma que ele aparece ali, né? O jeito que ele Uhum. aparece, que você nunca imaginaria. E os Jedi, né? Que surpreendem o jeito, né? Que acaba o episódio, né? A forma ali. Esse podcast é com spoiler, né? Todo mundo já tá sabendo. Então, pô, porque isso tem que falar, cara, não tem como. Então já tá falando de todos, né? É. Que tem um momento ali que os Jedi se revelam, né? Na verdade, ninguém é Jedi ali. Os caras é tudo Sith e foram lá raptar os sabres. É Queriam a, é a pegar o forma, sabre. e a forma que ele se revela é a melhor de todas, cara. Você é louco. Sim, é muito bom. Essas reviravoltas que eu achei legal e o gancho que deixa pro final, né? Que como Uhum. eu te falei, eu gostaria muito de uma continuação. Sim, e o fato, né, a inversão que eu tava falando, não queria falar, mas acabei falando agora por causa que falou já o spoiler. O governador, na verdade, ele tava no corpo do droid, né? E o Uhum. droid em si parecia uma figura meio maligna, né? Como se fosse toda preta ali, parecendo a armadura do Darth Vader, né?
Sendo que era um Jedi que tava dentro. E os Jedi que pareciam do bem, na verdade, eram todos Sith. Então, Uhum. e ali se juntam todos ali pra tentar roubar os sabres da menina que foi levar lá pro governador, né? Então aí só fica, acaba que fica só um dos Jedi que foram lá, que era o único que não sabia nada, né? E o outro era um Sith, né? Que acabou. Ou era um Jedi que acabou virando um Sith no caso, né? Não deu pra entender muito bem. Aquele do sabre roxo lá. Uhum. Parece que ele tava meio que possuído, parece. Ele Uhum. tava meio sendo controlado. Mas esse aí vai ter a continuação mesmo, é quase certo, assim, porque no final mesmo ele fala, né? Que o governador fala que vão atrás dos Jedi mesmo. Que eram os que ele estava procurando, que não apareceu lá no encontro. Então esse aí é um dos que vai ter a ligação, né? É. E o próximo episódio é sobre o Toby One. E esse aí é estilo como se fosse um Astro Boy, né? O estilo da animação, né? Uhum. De É, um, eu gostei bastante, porque, digamos assim, ele é uma história meio que Pinóquio Jedi, sabe? Tipo, é um robozinho, é um bichinho construído, entendeu? Ele não é humano. Ele é como você falou. Ele lembra o Astro Boy, ele é misturado muito com Mega Man, na minha opinião, porque o Dr. Mitaka lá, que é o dono dele, lá, o criador dele, você pode ver, mano, ele é a cara do Dr. Light, aquele Uhum, narigão, aquele cabelo, sabe? Tipo, eu achei bem legal, porque todo o objetivo deles era revitalizar o planeta que é deserto, uhum, né? E ele foi criado para ser um ajudante, para ele ser o braço do doutor. Tanto que, né, você pode perceber o doutor não tem os dois braços. Eu só me pergunto como que ele construiu o robô, né? Usando é, é, só a força, né? Ele olhando para os só objetos força. para ir montando, é. Mas, cara, o episódio eu achei bem legal e ele sonha em ter aventuras, em ser um Jedi, sendo que ele é um robozinho. Então, Sim. assim, eu gostei bastante. Ele sempre fala para nunca fazer, para ele sempre se manter lá dentro do planeta, nunca fazer nada extravagante, porque eles não podem ser descobertos, Uhum, né? Aí você vê que ele acaba fazendo algo errado, o pessoal vai até lá digamos assim, ataca eles, ele infelizmente acaba morrendo, o doutor. E assim, eu gostei, eu achei que foi uma história bem envolvente, bem legal, porque o molequinho se revolta depois, fica, né, bravo porque vamos dizer assim, por causa dele o criador morreu e, e ele descobre afinal como revitalizar aquele planeta desértico, sabe? Eu gostei, eu achei bem legal e ele parte para aquelas aventuras novas dele. Ele fala que ele vai passar por todos os lugares e fazer o bem, revitalizando todos os planetas que o Império destruiu, sabe? Tipo, então eu achei legal. Foi uma história bem fechadinha, assim, e dá uma ponta do tipo assim, ó, pode ser que tenha continuação, pode ser que não. É isso que eu gostei. Ele tem começo, meio e fim e deixa um ganchinho se puder fazer uma continuação ou não. não é uma continuação direta, mas isso aí lembra muito as próprias histórias do Astro Boy, né? Que é o que ele. Uhum. No caso, você falou Mega Man, mas lembrando que Mega Man também deve ter se inspirado no Astro Boy, porque o Inspirou Astro também Boy no Astro Boy, é. é da década de 60, o Astro Boy, né? Então. E o Uhum. professor lá da história do Astro Boy é idêntico, cara. E ele ficava sempre com os braços pra trás do corpo também, era igualzinho, né? Uhum. Professor Hiroshi, parece o nome. Então, a continuação pode ser aquelas histórias bem aleatórias. Cada episódio é uma história em um planeta diferente, como se fosse um Pequeno Príncipe, por exemplo, sabe? Que até o moleque até Sim. se assemelha também ao Pequeno Príncipe. Cada episódio ele ia para um planeta diferente. Era uma aventura isolada, né? Não tinha uma ligação com o outro. Então, daria muito bem, tranquilamente, fazer uma animação com esse personagem, né? Que agora se descobriu um Jedi, né? Então ele tem lá o robozinho, né? Como se fosse o R2D2 dele. Ele é um Jedi, sendo um ciborgue, tem a nave. Então dá pra fazer uma série tranquila disso aí, cara. Não sei se você reparou, também tem uma cena lá que ele vê a parede, que eu acho que ele que desenhava na parede lá da casa lá do professor, né? Que ele ficava Uhum. sonhando em ser um Jedi e tudo.
E você viu que ele tinha um desenho lá de uma X-Wing lá, cara, dando a entender que eu acho que foi o doutor que contou essas histórias pra ele, né? Dando a Foi. entender que foi um Jedi que treinou o doutor, que era um Jedi que tava com uma X-Wing. Então, dá a entender que era o Luke, então, que foi, né? Que foi o mestre do professor. Porque tinha uma X-Wing ali, pelos desenhos que estavam na parede, mostrou que era um Jedi que veio, ensinou, mostrou a força e foi embora com uma nave. E o desenho da nave era igualzinho a X-Wing, né? E que a gente lembra, o único Jedi que sempre tava com uma X-Wing era o Luke, né? É. E assim, como eu te falei, eu achei legal porque assim, a história tem começo, meio e fim, que nem você falou, né? Tipo, é uma historinha fechadinha, mas ela sempre deixa um ganchinho para você, se você quiser, pode vamos assim, fazer continuações sem precisar ficar preso naquele episódio. Uhum. É Foi bem, bom. bem legalzinho ele, viu? Gostei desse episódio. Eu também gostei bastante desse episódio. Bom, tem o próximo episódio, que é o Ancião. Minha opinião, esse também tá bem parecido com o que seria o primeiro episódio. O que você achou desse episódio aí? Do primeiro episódio, o primeiro episódio da animação aqui ou filme? Isso. Não, não, eu tô falando esse episódio do Ancião, ele tá bem legal, eu falei, ele tá bem parecido, assim, tá no mesmo patamar pra mim do que o primeiro episódio dessa animação, dessa temporada Então, porque do Visions. eu achei ele bem parecido com o primeiro episódio do filme também, do Ameaça Fantasma. Porque você vê que ali, o papel dos dois Jedi que estão ali é igualzinho do Qui-Gon Jinn e do Obi-Wan, mano. Idêntico. Uhum. Igualzinho. É o Qui-Gon Jinn ensinando tudo ali, o Padawan dele. Né, já mostra o começo da animação, eles na nave lá. E o Padawan lá, o mesmo estilo, igualzinho do Obi-Wan, né? Começo. É, Então eles pegaram toda a ideia do próprio Ameaça Fantasma, né? Do estilo, né? E a ameaça, no caso, que é o ancião, como o título fala, é como se fosse meio que o Darth Maul, que é a ameaça que o Padawan não consegue enfrentar. Na animação também é a mesma coisa, exato. né? Tanto que no filme, no Ameaça Fantasma, o Qui-Gon sabe que tem ameaça, sabe que ela é forte, mas fica ali sempre barrando o Obi-Wan, que o Obi-Wan é meio impetuoso, ele quer resolver rápido as coisas, e nessa animação é a mesma coisa. O moleque quer porque quer já enfrentar esse Sith, aí e o Jedi acha que não é a hora, né? É que até que ele fala, a gente pode ir pelas montanhas. Não, eu vou. Não, você pode encontrar Sim, alguma coisa lá. Não, não, não tem problema, eu vou. É, emocionado, né? ele, Né? na Do melhor forma dele, seria, tipo, impossível dele vencer o cara. Ele falou que, tipo, mano, ele é muito, muito, muito forte. É o corpo dele que não tá aguentando mais. Mas dá a entender que, tipo assim, olha, se ele tivesse uma idade jovem aí, eu não, eu não venceria ele. E várias coisas que apareceram nesse episódio me lembravam o Ameaça Fantasma. Quase tudo. Até a parte quando ele meio que dá um golpe lá no Padawan, né? Que cai, né? O moleque. É, E aí meio que tenta imitar o Ameaça Fantasma. No caso da Ameaça Fantasma, o Darth Maul faz isso no Qui-Gon, né? E aí o uhum, Obi-Wan que fica injuriado pra acabar com a luta. E nesse, na verdade, é o contrário. Então o Padawan que aparentemente dá a entender que morreu. E aí o mestre vai com tudo pra cima do vilão. Então essa comparação com o primeiro filme eu achei muito boa, cara. O estúdio pegou a sacada daquele filme e foi invertendo algumas coisas, né? Então eu achei que ficou bem feito esse episódio aí. Eu já tava meio que não esperando muito assim desse episódio, mas surpreendeu. gostei bastante da luta deles, de espada, assim, sabe? Sim, De sabre, eu achei muito louco. E o mais legal é aquela coisa, né, que o cara fala, né? Tipo, nada é pra sempre. sim. Então ele fala assim, né, que, tipo, e eu tô com sorte que eu ainda sou jovem e consegui vencer ele, né? Mas, tipo, é o que ele fala pro padawan dele. Tipo, daqui a um tempo, eu vou estar fora de circulação, você vai ser o Uhum, cara. Então, tipo, olha, aprende com isso, sabe? sim. Tipo, não erre, não faça esses erros, sabe? Tipo, juvenis que você tá fazendo agora de Padawan, sabe? Tipo, eu achei bem legal. Eu Pra você gostei ver que o bastante. vilão era totalmente poderoso, mas o tempo acabou com tudo, né? O cara praticamente não tinha mais o que fazer. Ele era muito poderoso, mas a idade chegou, ele acabou
sucumbindo, né? Por causa da idade, né? Mas foi bom. O próximo é o da Lupe e Cho. São as duas irmãs, né? Bem similar o que é o dos gêmeos lá no terceiro episódio, né? Mas vamos ver aí, o que você achou? Ah, cara, o começo o traço é muito bom, cara. Eu acho que em comparação ao primeiro, depois do primeiro, que é muito bem feito, né? O estilo mangá lá tá animado, eu acho esse o segundo melhor, cara. O estilo gráfico dele é muito bem feito. Eles estão tipo como se fosse numa cidade cyberpunk, assim, sabe? Tá muito lá no futuro, mas ao mesmo tempo é como se tivesse a miséria ali imperando ali. É como se fosse meio que cenário de Blade Runner, né? Que é várias empresas, várias coisas tecnológicas e ao mesmo tempo a miséria ali, né? E o estilo do traço do desenho eu gostei muito, assim, né? Uhum. E o episódio é basicamente a história de uma família, né? Tem um carinha lá que é o samurai, tem uma filha, né? Que ele pretende que fazer com que ela siga o caminho dele, né? Como se fosse do próprio samurai. E no caso aparece uma outra menininha lá, que é tipo um híbrido, né? De menina com coelho, né? Uhum. E acaba formando uma família, né? Entre eles aí, o samurai, essa menina e a filha dele, né? E aí o tempo vai passando e vai mostrando que com a chegada do Império as coisas mudam, né? Meio que a filha dele meio que se sente tentada pelo Império, enquanto a adotiva, que é a híbrida lá, que parece coelho, quer seguir o caminho do pai meio que adotivo, né? Então é aí que desenrola toda a história do episódio. O que eu gostei foi exatamente por causa disso. Mostra que a filha de sangue dele tem uma visão, vamos dizer assim, diferente, ela é meio pró, vamos dizer assim, império. Império. E a irmã dela, que é adotiva, tipo, não tem laço de sangue, não tem nada, ela é mais voltada para o pai, com aqueles costumes tradicionais, aqueles costumes samurai, aquela coisa de honra. Ele acha que o império só traz miséria, fome, não tem honra, sabe? E é onde fica a briga entre as duas. Eu acho que tem aquela discussão filosófica entre elas, sabe? Tipo, não, eu tenho as minhas tradições, tipo, não sei o que. Ah, mas você nem é da família, sabe? Tipo, a irmã dela fala, tipo, mas você nem é uma de nós, sabe? Tipo, como aí, sabe, dá umas treta entre Isso elas. lembrando que só fica assim depois que elas crescem, né? Porque quando elas estão menores ainda, elas se É, tratam como irmãs mesmo. é bem isso no comecinho. Aí o Império tá chegando ainda, elas não entendem. Aí quando elas crescem, que é o que, vamos dizer assim, desenrola um pouco mais, que é onde a série, né, o episódio segue, que aí é o que fica legal, que você começa a entender toda essa diferença. Então, ficou bem feita a questão dessa mudança, né, de personalidade da filha dele, né? Que Uhum. acaba tendendo mais para o Império, que vê que o crescimento e evolução é seguindo o Império, né? E acha que a evolução de toda a cidade, o local que eles moram, seria baseado com o Império, né? Com a intromissão do Império. Já, como você disse, a adotiva, ela quer seguir a tradição e os costumes que o pai ensina, né? Ela quer honrar e ela segue, até porque ela é como se ela fosse da rua, né? Ela não tem família no começo quando apresenta ali. Então, quando esse samurai adota ela meio que nunca, aparentemente, ela nunca teve um pai como ele. Então, ela respeita ele. Então, por isso que segue tudo o que ele quer, né? E acaba ficando pior, porque depois que elas crescem, a, a filha dele acaba seguindo o caminho do Império, né? Que acha que é o caminho, né? E a filha adotiva continua com o pai. E o pai acaba meio que adotando ela como se ela fosse uma filha legítima, né? Tanto que ele faz a tradição, a passagem como se fosse nas histórias antigas a espada, no caso, aí que entra Star Wars. Ele entrega o sabre. Que até esse momento você não tem referência nenhuma de Star Wars, aí tirando o Império, né? Mas É. aí simplesmente pega um sabre e entrega pra ela, né? Como se fosse a filha mesmo que ele queria que a outra
que fosse a outra, né? No caso, a outra foi pro Império. E ela dá a entender que tipo, ela se sente mais traída pelo pai ainda, apesar dela não concordar com tudo que o pai faz, né? E tudo mais, ela se sente muito traída quando ela vê a irmã dela, a Lupe, com um sabre de luz, entendeu? Tipo, como assim você tá dando uma relíquia de família para ela, que na teoria não é ninguém, e eu que sou sua filha de verdade, e você, tipo, me desonrou, não me deu o que é meu por direito, sabe? Tipo, eu acho que é aí que piora toda a rixa entre elas. Eu acho que é ali que fica, digamos assim, claro a divisão entre o que uma acha certo e o que a outra acha certo, sabe? A diferença filosófica delas, acho que o embate é ali. Né? E o que eu gostei é que, assim, começou a ficar legal, começou a ficar bom e acabou. Esperamos ter uma continuação. Esse é um dos episódios que você se empolga e fala, pô, agora que tava bom, acabou. Igual você falou, ela fica revoltada também porque ela era primogênita, né? E é meio que faz como se fosse uma relação com as histórias bíblicas, né? O primogênito tem direito a tudo. E ela já estava atentada pelo Império, mas estava em dúvida, mas quando viu que ele deu sabre para filha que não era legítima, aí que acabou com tudo, né? Então aí que Uhum. mudou tudo e aí forma essa história, igual você falou, no final acaba que ela vai totalmente pro lado negro, pro Império, né? Uhum. Enquanto a outra fica pro lado da força. Então fica meio como se fosse um embate aí de Luke contra o Darth Vader, né? Pai e filho. No caso, entre as irmãs, né? Então aí quando mostra que elas até entram numa batalha, numa guerra ali, numa disputa, né? É, ela perde a cabeça, a filha, até ataca o pai, né? E aí que acaba com tudo, com todas as relações, né? Porque uma vez que ela atacou o pai, a outra irmã lá já pra ela morreu, né? A irmã adotiva lá, coelha lá, também vai pra cima e mostra que os laços foram rompidos ali, né? Então aí fica mesmo a divisão, né? A rachadura ali. Até mostra uma hora lá um palmezinho, né? Um tablet lá. Tinha a foto da família, né? Ela como se estivesse rachando ali na família. É, bem legal, mas como eu te falei, infelizmente não teve uma conclusão. Espero seriamente que conclua numa próxima temporada. Bom, agora a gente vai pro último, tá? O nono episódio, que é o da Akakiri. Eu gostei, eu achei assim legalzinho. Eu achei que, sei lá, eu achei que faltou um pouco de explicação de algumas coisas, como eles se conheceram, né? Ela e o Jedi, o que aconteceu, entendeu? Eu achei que ficou meio, como que eu posso falar? Meio, Meio que chegou sei lá. já o bonde andando, pegou o bonde andando já, né? Parece que a É, história já tava seguindo já. isso, sabe? Tipo, parece que ele tava mais parecendo um segundo episódio do que um primeiro, sabe? Uhum. Eu senti que ele ficou meio assim perdido dos outros, sabe? Tipo, o outro, um exemplo, o 2, apesar dele ser ruim, ele teve uma historinha, teve um, 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 con- um conto, vamos dizer assim. Esse eu achei ele um pouco, parece que ele tava adiantado, sabe? Tipo, o pessoal, tipo, olha, é o último, tá acabando, vamos, faz rapidinho, Uhum. faz rapidinho, sabe? Foi mais ou menos isso que eu senti nesse daí. E esse também foi mais curto, acho que, sei lá, uns menos de 15 minutos esse aí. Foi bem É, corrido a história desse. era o que eu ia falar também. Eu acho que também ele foi o mais curto. E assim, eu gostei, achei legal, mas pra mim faltou um pouco de história, sabe? Tipo, de algumas explicações. É isso que eu não gostei nele, cara. É igual você falou, parece que ele começa o episódio já como se fosse o meio de uma história, já, sabe? Você Sim. não sabe a origem de tudo que aconteceu, por que que eles estão ali, né? Por que que aquele cara ali que parece um Jedi, mas você não sabe exatamente se é ou não, tá ajudando a menina, né? E depois, no decorrer da história, cara, ele fica parecendo o Star Wars Ataque dos Clones, que é o 2, né? Que, É. tipo, o cara era bom, mas por algum motivo ali pra salvar a menina, né, de uma situação,
ele acaba sucumbindo ao lado negro, que é o que aconteceu no Ataque dos Clones. É. Que o Anakin acabou meio que indo pro lado negro, assim, sucumbindo, como o Yoda tava falando, por causa dos sentimentos, a raiva que ele tava tendo. E, tipo, o inimigo mal aparece, aparece lá no finalzinho da animação, né? Nem Uhum. mostra muito perigo, assim. Tanto que o Sith que aparece pra representar esse episódio, ele aparece lá no final. Até quando tá aparecendo, eu acho que ele fala, ou ela fala, que eu tenho um pressentimento, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Em vários episódios eles ficam falando isso aí, né? Pra falar que é a frase padrão de Star Wars, né? Pra falar que tá no mundo de Star Wars. Mas tem um momento ali que mostra um flashback que mostra esse cara como um Jedi. Então, ele era meio que um guarda-costas dela, né? Dá. Assim, o que eu entendi do episódio, que nem eu te falei, ele é meio confuso um pouco, meio apressado. Ele lembra um pouco o que é a história do Anakin, né? Dá a Uhum. entender que ele gostava da menina, mas ele tava meio. Por ele gostar da menina, os sentimentos dele estavam meio perturbados, né? Um ancião fala com ele, dá a entender que seria o mestre dele, falando tipo, meu, não vai para essa empreitada, não vai para essa batalha que Vai dar ruim. não vai dar Uhum. certo. Tipo, você não vai sair vencedor dela. Tipo, você Uhum. vai acabar se perdendo nessa batalha, sabe? Dá a entender isso. Você vai acabar se perdendo nessa batalha e, tipo, não vai ter volta. Que é o que E, aconteceu. é literalmente, um pouco depois mostra ele tentando lutar com a mulher acerta a menina, aí ele fala, você quer salvar ela? Ah, quero. Então você sabe o que você tem que fazer, sabe? Tipo, Uhum. aí ele vai lá, liga o sabre, vai lá, se entrega pra mulher lá, tipo, eu aceito você como minha nova mestra e, tipo, ok. Aí a menina fica lá machucada, olhando com aquela cara, tipo, o que aconteceu. Ele com aquela cara do tipo, não tem o que fazer. Uma cara meio triste, de derrotado, sabe? Tipo, me vendi, sabe? Eu achei bem estranho isso, porque pelo menos do Anakin isso não rola, né? Ele tinha convicção exata do que ele estava fazendo. Esse meio que, tipo, contragosto, tipo, me vendi, mas tudo bem. E, tipo, entra na nave com a mulher e acaba o episódio. Aí você fica, e aí? É aquilo que o Yoda falava, sempre falava nos filmes, né? Que ele teve o medo de perder ela, aí ele meio que abriu mão de tudo. E o Yoda falava que o medo leva a raiva e o ódio, né? E No ao lado caso, sombrio. e aí uma coisa puxou a outra. E o sentimento dele que acabou levando ele pro lado negro, né? Então ele acaba sucumbindo, ele dá a entender que ele vira um Sith, ele vai atrás da Sith que lutou com ele pra poder preservar a vida dela, né? Pra... Uhum. Então basicamente é isso. É uma história meio que do Anakin mesmo. É. Mas faltou alguns minutos de explicação ali. E só lá pro final que você vai entender mesmo. Você fala, ah tá. Queriam É. fazer uma homenagem à história do Anakin. É tipo isso. Você olha É, assim, é bem isso, chega no final. Entendi. é. Como se fosse mesmo a história o começo ali da vingança do Sith, né? Que é quando tá toda o Anakin já começa no segundo, né? No Ataque dos Clones já se transformar, né? Mas aí acaba de vez mesmo, meio que parecendo essa história já no terceiro mesmo, da nova leva de filme, né? Da vingança do Sith. A coisa fica explícita mesmo, assim, esfregado na cara do público é no terceiro. Mas no segundo já dá pra ver. Sim. Que ele vai conectar com raiva lá. É no segundo que ele mata todo o povo da areia lá, que É. sequestrou a mãe dele. Então ali Uhum. já é o começo de tudo, o fim, né? Ali já acaba tudo já. Mas é isso aí. Considerações finais. Nota. Ah, cara, pra quem não tá esperando nada, é uma boa série. Se você for esperando muita coisa que ligue ao mundo Star Wars, aí você vai perder viagem. Mas é aquilo, é uma homenagem, né, dos estúdios japoneses à saga Star Wars. Que o Star Wars ele se baseia muito na cultura japonesa, aos samurais, que são iguais os Jedi são iguais aos samurais, né? Então é como se fosse uma retribuição. No caso, a Disney barra Lucas, né, abriu mão, né? Falou, ó, tô aí
todo o legado aí de Star Wars, vê o que vocês fazem. Façam histórias aí com o nome Star Wars. E aí foi o que cada estúdio fez. Cada estúdio pensou em fazer. Teve alguns estúdios que tiveram sucesso, né? Teve outros, igual o episódio 2, que fizeram besteira, né? Vai ver se vai ter outra chance. Mas é uma boa série, eu dou uma nota. Daria uma nota 8, vai, porque tem um episódio bom, né? Dá pra tirar episódios ótimos, assim, igual o quinto episódio, que é do Nono Jedi. A história é perfeita e foi feita pelo estúdio que fez a animação Ghost in the Shell, né? Então a animação é muito bem feita também, né? O primeiro é muito bom, então não dá pra dar uma nota muito baixa também, por causa desses que se salvam, né? Então minha nota ficaria em 8. Tá. Assim, eu, como fã de Star Wars, acho que assim, é uma homenagem, mas não tem nada a ver com nada. Não leva nada a lugar nenhum. Não significa nada, na minha opinião. Assim, tipo, você vai assistir ou não vai assistir, não vai mudar nada. Porque não faz parte do canon. Não é aquela coisa que o pessoal vai chegar, vai falar assim, eu preciso assistir porque, sei lá, vai ter a série tal depois e vai contar essa história. Igual meio que o pessoal faz com a Disney. Nos filmes Marvel, né? Aquela coisa assim, tipo, eu tenho que assistir a série tal, porque depois eu referenciei isso no próximo filme. Não. Isso não acontece, né? De Star Wars nesse negócio do Visions. Mas assim, sinceramente, se você quer assistir, tá curioso, quer ver como eles puderam homenagear Star Wars, sim, vale a pena assistir. Tem um outro episódio ruim? Tem, mas a maioria se salva e tem uns muito, muito bons, que é o que a gente já falou no decorrer do podcast, né? Mas assim, pro pessoal que é o fã, que fala assim, eu vou assistir porque... Não, você não precisa assistir por nada. Você não quer assistir, você não precisa assistir. Né? Aquela coisa assim, como eu te falei, não é igual, como eu te falei, te obrigo a assistir por algum motivo. Não. Eu acho que é uma homenagem, o pessoal está usando Star Wars de uma forma literária, sabe? Uma coisa assim, meio solta. Tipo assim, conte a história que você quiser. Você tem, vamos dizer assim, liberdade criativa para contar qualquer história de Star Wars, para falar qualquer coisa sobre Star Wars, mas não precisa seguir filme, livro, nada. Então, assim, tipo uma filosofia, né? O universo eles deram na mão e falaram, pega esses conceitos e faz o que você quiser. Isso, é isso. Eles falam Jedi, mas não citam nenhum Jedi, não conta, não mostra nada, a não ser o único que mostra alguma coisa é o episódio 2, que é o pior episódio, que é o que mostra o Boba Fett e que mostra o Jabba. Tirando isso, não tem mais nada. Entende? Então, tipo assim, eu, como fã de Star Wars, se eu falar pra você assim, tipo, eu vou assistir porque vai fazer a diferença na minha vida. Não vai. Mas eu quero assistir porque eu quero conhecer, eu quero ver as outras visões, vamos dizer assim, né? Por isso que chama visões, né? Visions, né? As outras visões, o que as outras pessoas veem, entendem, interpretam de Star Wars. É por isso que eu fui assistir. No caso, os estúdios japoneses, né? A visão dos estúdios de como, Sim. Por exemplo, o Japão vê todo o legado, né? Sim. Então, assim, eu gostei bastante, principalmente de alguns episódios, como a gente já citou antes aí, eu vou dar uma nota 8 também, que eu acho que é assim, ele não é ruim de tudo, não é bom de tudo, ele foi uma boa visão, vamos falar o português claro, foi uma boa visão dentro do universo Star Wars, mas não do canon Star Wars. É isso. É pra você ver, curtir, mas não relacionar com o legado mesmo, né? Com o cânone, né? É Exato. Só pra você curtir, assim, falar, legal essa referência, legal essa animação, né? Tem muita coisa boa, mas nada que faça a diferença a história principal, né? Isso. Então é isso aí. Então acho que é isso por hoje, pessoal. Tá? Então não esquece, comentem, falem o que vocês acharam, deixem lá no YouTube pra gente, segue o canal, dá um curtir com a gente, tá?
E no Spotify também, tá? Procura pelo Defesa Zero Cast no Spotify que a gente tá lá também. Então, muito obrigado, galera, e até um próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até!